Essa temática não é tão simples, mas também não é para ser aquele negócio horrorizante. Tudo bem? Segunda vinda de Cristo, tem muita coisa, eu não vou dar conta de ensinar o texto inteiro, mas eu queria abrir a Bíblia, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e eu quero pelo menos fazer uma leitura inicial aqui de referência, e a gente vai então estudar em um voo rasante, assim, bem... panoramicamente, sobre a segunda vinda de Cristo, e os textos que eu quero destacar começam do versículo 1 ao 4 do capítulo 2, e o texto bíblico diz assim: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E é muito legal, porque olha a consciência apostólica. Não é alguém que está muito apavorado com as notícias terríveis, e não que nós não devamos nos sensibilizar com coisas ruins que estejam acontecendo. Mas essa consciência de que há um Deus soberano controlando as coisas, e nesse controle Deus tem um plano para transformar. Esse que é o negócio. Às vezes a gente coloca a nossa esperança num lugar que da verdade não tem como vir esperança. Nossa esperança verdadeira, genuína, deveria vir do Senhor. Isso não nos inibe, isso não nos impede de trabalhar, educar uma nova geração, talvez para ter um Brasil um pouco melhor. Mas a verdade é que eu olho assim, eu não consigo enxergar esse tipo de melhora a não ser pelo Evangelho. Então muita gente está trabalhando, mas enquanto o coração do homem não muda, a disposição do coração não muda de dentro para fora, para mim tem pouca esperança. Porque infelizmente o povo é muito interesseiro, o povo é muito maquiavélico, o povo é dominado pela sua própria ganância. Se nós que conhecemos a palavra fazemos cada coisa, quanto mais quem não tem esse direcionamento. Então o texto já começa com o Paulo falando assim: ora, irmãos, rogamos, a gente está orando, a gente está intercedendo. Há uma consciência, há uma expectativa dessa vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele vai falar da reunião, ou seja, vai haver um encontro, vai haver uma celebração. O que é? Em um plano escatológico mais simples, mais tradicional, é aquela consciência de que Jesus vem, encontra o seu povo, e aí há uma celebração. Que celebração é essa? Vou dizer já já. Que não vos movais facilmente, ou não é a ideia de gente que é assim, por falta de discernimento, por falta de conhecimento, por falta de aprofundamento apostólico, é gente que está exatamente desse jeito, não tem entendimento e vive perturbado. Então, se você é orientado por alguém, por um líder, por um pastor, por uma igreja, e numa perspectiva escatológica, você tem mais medo do que paz, mais medo do que esperança, possivelmente você devia largar a mão de ouvir essa pessoa, porque não é o objetivo da escatologia. Não é o objetivo da doutrina das últimas coisas, não é o objetivo de nós aguardarmos ansiosamente com expectativa e até cantarmos Maranata, Maranata, ora vem Jesus. Como é que canta alguém que está com o coração extremamente perturbado por medo? Ora, Maranata, ora vem Senhor Jesus. E ele vai dizer, o texto inteiro eu não vou ler, mas ele vai falar inclusive que tem um poder nas mãos de Satanás. Satanás tem um tipo de poder de fazer coisas miraculosas. Então, você devia ter um cuidado. Primeiro, discernimento nas escrituras, por quê? Porque nem todo mundo que fala em nome de Deus está falando por Deus de verdade. Segunda coisa, nem tudo que é miraculoso necessariamente também vem de Deus. Tudo bem? Pode ter muita coisa extraordinária acontecendo, inclusive na dimensão da espiritualidade ou do mundo espiritual, e não ter nada a ver com Deus. Não ter nada a ver com Deus, muito pelo contrário, vai te levar para Deus, vai te aprisionar, vai gerar culpa em você e uma consciência pesada, porque você vai perceber, discernir que aquilo não é de Deus. Então o versículo 2 vai dizer assim, não seja esse tipo de gente levado facilmente, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se de nós, olha só. Porque até se nós pregarmos um negócio diferente do que a gente já ensinou para vocês, rejeita esse negócio. Essa é a ideia.
Versículo 3, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem antes que venha a apostasia. E aí olha lá, a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Então cuidado, não é um anjo, não é um ser angelical, celestial. Esse anticristo que o texto de Tessalonicenses, essa carta e a primeira carta faz referência, é o anticristo com letra maiúscula, é um ser, é uma pessoa com um poder e com um discurso, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. De sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Olha só, mas não é Deus. Só que quem é de fato entendido das coisas de Deus, vai ter discernimento para separar essas coisas. E aí, vai ter vários ensinos, versículo 5, versículo 6, ele fala do ministério da iniquidade, ele vai falar de algo que está o detendo, versículo 6, e agora vos sabeis que o detém, tem alguma coisa. Então muita gente vai virar e falar, pastor, mas as coisas já não estão ruins? O mundo só não está piorando, mas há uma especificidade aqui. Há um negócio assim, não é esse desenvolvimento progressivo do mal simplesmente. O desenvolvimento progressivo do mal já é um cumprimento profético, mas essa ideia aqui é de que ainda há algo de Deus pairando ou andando no meio dessa terra, que ainda detém essa manifestação completa. O diabo tem poder, o diabo faz um bocado de coisa, mas ele não está livremente, como o texto no plano escatológico diz. Então tem alguma coisa que ainda segura. E aí muitos de uma linha mais tradicional, da linha de ensino de escatologia, vai inclusive dizer que é enquanto a igreja está presente. Depois que a igreja não estiver mais presente, o Espírito não estiver atuando mais no meio dessa coletividade, aí ele vai ter uma liberdade absurda de fazer as coisas mais horrorosas que a gente ainda não tem nem condições de imaginar. E aí ele vai dizer, então se revelará o iníquo, a quem o Senhor E aí eu acho o versículo 8 e a gente encerra aqui para orar e fazer as aplicações. Versículo 8. Então será revelado o iníquo a quem o Senhor, e aqui eu acho incrível, desfará pelo espírito de sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Esse texto é incrível, vou ler de novo. Então será revelado o iníquo. Então olha lá, quando aquilo que retém, aquilo que detém, aquilo que ainda é uma barreira para essa ação do anticristo, do inimigo de Deus, agir de maneira escancarada, quando isso for, aí é interessante, porque até essa ação que agora vai ser escancarada, tem um prazo de validade. Porque na hora que o Senhor, com o sopro da sua boca, disser, está derrotado. Então eu leio o versículo 8 novamente. Então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo espírito de sua boca e aniquilará. Pelo quê? Pelo esplendor de sua vinda. Pai, ajuda a gente aqui. Obrigado por tanta coisa boa que já cantamos, já ouvimos, hoje de manhã, agora à noite. Obrigado pelos voluntários, obrigado por quem já ensinou hoje de manhã, por quem está ensinando agora à noite. Obrigado também por esse período de férias, que bom. Alguns dos nossos podem tirar um período para viajar, para descansar, oxigenar a mente, conhecer outros lugares. Isso também é dádiva do Senhor, isso também é presente do Senhor. Mas também louvamos ao seu nome, porque nós hoje estamos aqui, temos essa oportunidade hoje à noite. E pedimos que o Senhor, de alguma forma, relembre, reforce e mexa com a nossa mente, com o nosso coração, a partir de tudo que vai ser trabalhado aqui, em nome de Jesus. Amém. Bora lá. Então vamos assim. Uma das primeiras coisas que você tem que pôr na sua cabeça é assim, a escatologia não é um negócio para você ter medo. Não deveria. Claro, tem medo de gente que talvez não está devidamente preparado. Mas a intenção do apóstolo Paulo não era causar o terror. Muito pelo contrário. Quando o apóstolo Paulo escreve essas cartas, claro, ele quer elogiar essa igreja. Até porque, quando a gente vai fazer um estudo teológico das cartas e das igrejas, a igreja de Tessalonicenses é uma das igrejas mais elogiadas. Quando a gente vai estudar a primeira carta, por exemplo, alguns adjetivos lindos é atribuído a essa igreja pelo apóstolo Paulo. Uma igreja de fé, uma igreja amorosa. Ele fala assim, todas as vezes que a gente lembra de vocês, a gente dá graças a Deus. Ou seja, uma igreja operosa, uma igreja atuante. Mas ainda assim, era uma igreja que vivia num período que logo depois dos primeiros 50, 60 anos, essa igreja estava sofrendo grandes perseguições, como várias igrejas do primeiro século.
Ou melhor, todas as igrejas do primeiro século. Em algum momento da história, talvez antes, um pouquinho, talvez um pouco depois, mas todas elas praticamente sofreram perseguição. E aí um dos objetivos dos apóstolos, inclusive em escrever essas cartas, é claro, Deus na sua soberania queria preservar esses registros para chegar até nós, para ser nossas instruções. Mas também era instrução para aquele povo. Então, por exemplo, você pega a primeira carta de Pedro. Pedro escreve com qual intuito? Encorajar os judeus dispersos. Então aquela perseguição horrorosa, a igreja de Jerusalém também já tinha passado por altos e baixos, até pelas próprias convicções teológicas deles, meio que apressadas, inclusive em termos de escatologia. Lá na frente essas igrejas, a igreja de Jerusalém está sendo socorrida pelas igrejas medo-gregas, as igrejas da Macedônia, igrejas que foram plantadas pelo apóstolo Paulo, mas também lá na frente a própria perseguição, aquela coisa da dispersão. E aí o apóstolo Pedro vira para eles e fala assim, eu vou usar 2 atributos para encorajar vocês a continuar. O primeiro deles ele fala, vocês ainda não padeceram ao ponto de sangue. Tende gozo quando passardes por provações, porque a provação que vocês passam não pode se comparar com a de Cristo. Então ele já pega e já dá logo um... Só que ele usa 2 recursos, quais? Ele usa o sofrimento de Cristo e a pessoa de Cristo, e ele usa os atributos e o caráter de Deus. Quando ele termina a carta de 1 Pedro, por exemplo, ele faz uma atribuição assim, o Deus de toda a graça. Essa expressão no original é uma referência ao próprio ser de Deus, ou seja, essa graça é uma graça que está dentro de Deus, que é a essência do próprio ser de Deus, ou seja, Deus nem precisa fazer algo para ser gracioso, ele existindo, ele sendo ser Deus é um ser gracioso. Essa é a ideia de um atributo. O atributo é algo que está inerente a Deus. Então qual é essa inerência de graça? Ele está dizendo assim, o Deus de toda a graça, esse Deus que abunda em graça, esse Deus que é ser graça, é o Deus que cuida de vocês. É por isso que no versículo 5 ele está falando assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus através da súplica, oração e atitude de gratidão. Porque esse Deus, o Deus da paz, o Deus de graça, é o Deus que pode guardar as vossas vidas. 1 Pedro. Tessalonicenses não é diferente. E é interessante porque quando você chega no capítulo 5, por exemplo, ele vai falar, alegrem-vos no Senhor, regozijai-vos no Senhor, sejam gratos no Senhor, orem no Senhor. Então a ideia do apóstolo era de que esses irmãos, apesar das lutas, das dificuldades, das perseguições que eles estavam enfrentando, eles não viessem a desfalecer, não viessem a desanimar e não viessem a fazer, inclusive como alguns influenciados pelo anticristo, fizessem ou se tornassem um anticristos menores com letra minúscula e viessem se apostatar da fé, ou seja, negar aquilo que outrora era o seu valor principal de vida. Então ele vai escrever, inclusive olha que coisa legal, ele vira para a igreja na igreja de Tessalonicenses e ele fala assim, aquele cara que não trabalha também não come, ele dá uma chapuletada nessa igreja, porque nessa perspectiva escatológica, Jesus está voltando, cara, vamos viver todo mundo junto, vamos fazer a festa, e vai ser da hora, Deus está voltando. É claro que a gente quer fazer hoje foi uma maravilha. Agora à noite, que benção, que ministração maravilhosa. De manhã, que coisa. Então a gente quer nas nossas celebrações ter essa experiência, essa sensação, claro, com cuidado, racional. Mas Deus fez a gente emocional. E é legal demais a gente criar uma ambiência onde parece que a gente está usufruindo de um pedaço do céu. Isso aqui é maravilhoso. A comunhão entre os irmãos, o cântico entre os irmãos, o ensino entre os irmãos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Isso é de Deus, é extraordinário, é espiritual e não tem outro lugar. E não dá para forjar. Não dá para simular. Só que olha que interessante, muitas das igrejas falam assim, nós precisamos voltar a ser igreja primitiva. E é óbvio que a maioria das pessoas que fala essa doideira, ela já fala pensando na igreja de Atos. E eu digo doideira porque a pergunta primeira é, qual igreja primitiva? A de Tessalonicenses? As que estavam lá sob a supervisão de Timóteo e de Tito? Qual igreja primitiva? A de Atos? A igreja primitiva que estava debaixo da supervisão de Pedro? Qual igreja primitiva? É óbvio que todo mundo vira e fala assim, a igreja de Atos 2, porque todo mundo comia, todo mundo repartia, todo mundo vendia. É outro cuidado que a gente tem que ter. Por quê? Porque em nome de uma ideologia, muitas vezes, a gente interpreta esse texto bíblico a partir de uma perspectiva paternalista. E Deus não está mandando ninguém ser paternalista. Nós devemos ser generosos.
Mas generosidade não é igual, não é todo mundo ter igual. Generosidade é ninguém ter faltando. Já começa aqui. Já começa aqui. Porque a Bíblia, até Jesus já disse que até os pobres sempre tereis convosco. Olha eu aqui, ó. Vocês têm que ter um pobre entre vós. Então a Bíblia está dizendo assim, ó, os pobres sempre terão convosco. Então sempre vai ter alguém em algum nível de necessidade. Não é todo mundo igual, mas a Bíblia diz que ninguém pode ter faltando. Nós temos que ajudar e suprir. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque muita gente vira e fala, nós temos que ser a igreja de Atos 2, porque eles vendiam tudo. Então, mas essa igreja de Atos 2 fez isso porque eles estavam acreditando na segunda vinda. E quando é que eles achavam que Jesus ia voltar? Imediatamente. E aí é o perigo, porque olha o que o apóstolo Paulo está falando sobre os discursos. Não é de hoje que tem gente que quer construir um discurso, manipular pessoas com datação, pegar a catástrofe, pegar situações e causar terrorismo nas pessoas e manipular as pessoas. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó, o apóstolo Paulo ensinou essa igreja e está tendo que reforçar. Por quê? Porque tem algum charlatão lá dizendo assim, ó, eu sei o dia. E vocês imaginam, se eu pudesse fazer isso, eu ia ser o primeiro. Venham no culto do pastor André. Eu sei o dia e a hora. Se você vier, eu te dou a senha. Eu te dou o voucher. Venha, venha. Eu sou o profeta que sei dizer para você o dia, a hora que o Senhor Jesus vai voltar. E mais, eu sou um semi-Pedro. Eu tenho as chaves do céu. Se não passar pela minha mão, não entra no céu. Aí. Tá vendo? Quem não tem discernimento da palavra de Deus, sabe o que é pior? Vai acreditar nisso aí. Porque tem gente que faz o quê? Tem gente que mata galinha. Galinha cara pra caramba. O frango tá... Eu fui no mercado comprar um filé de frango, tá 30 conto filé de frango, que absurdo. Tem gente que mata uma galinha e joga numa esquina. Por que essa pessoa faz isso? Porque em algum momento, infelizmente, aquele discurso que para nós parece absurdo, faz algum sentido. Porque na verdade, essa religiosidade que para nós parece uma abundância de ignorância, revela um coração vazio de Deus e cheio de temores. Você está entendendo? E para diminuir o medo, eu mato uma galinha. Para diminuir o medo, eu acendo uma vela. Para diminuir o medo, eu jogo um sapo dentro da panela de pressão. Para diminuir o medo, eu ponho uma arruda atrás da orelha. Para diminuir o medo, eu ponho uma fita vermelha no braço. Para diminuir o medo, eu vou na bezedeira. Para diminuir o medo, eu faço qualquer coisa. Mas por que as pessoas fazem qualquer coisa? Porque falta essa orientação e esse discernimento da verdadeira vontade do Senhor e da palavra do Senhor. Então, o apóstolo Paulo vira e fala assim, ó, essa igreja de Jerusalém, em Atos, que vende tudo, Jesus não volta, e o que acontece? Agora eles estão passando dificuldade. Essa igreja que nós estamos acabando de ler, inclusive, foi uma das que, sobre a orientação, a instrução do apóstolo Paulo, foram generosos, levantaram coletas e abençoaram a igreja de Jerusalém, que estava passando dificuldade anos depois. E não estou dizendo que é o único, mas um dos motivos que levaram a igreja de Jerusalém à dificuldade foi: venderam tudo, divide tudo, venderam tudo, divide tudo. Jesus não voltou, passou alguns anos, estão passando necessidade. E aí Paulo vira para essa igreja de Tessalônica e ele vai dar uma chamada de atenção neles. Por quê? Porque ele percebe que essa igreja está correndo o mesmo risco. Jesus não voltou, mas Jesus vai voltar, e aí ele agora reacende o assunto, mas tem gente dessa igreja aqui flertando com a ideia de uma data, flertando com a ideia de que Jesus estava ali, eminente. E aí pensa comigo, da gente para a igreja de Tessalônica, deve ter aí no mínimo, uns 2000 anos. No mínimo. Então, uma igreja que perdeu a perspectiva dessa... Não é que perdeu a perspectiva, é que quando a gente olha para a segunda vinda na perspectiva da data, a gente perde de vista o principal propósito, que é tratar a nossa vida, tratar o nosso coração e tratar a nossa mente. A gente não está preparado para receber o Senhor Jesus com medo. A gente está preparado para receber o Senhor Jesus com uma decisão no coração. E é isso que as pessoas não entendem. Então, vamos avançar. Qual é a ideia aqui? Primeira, segunda vinda de Cristo.
a primeira coisa que eu quero afirmar, me ajuda aqui, ó, que não está indo para frente. Me ajuda aí, ó. Eu estou apertando aqui, deve ter algum. Sai, em nome de Jesus. Então a primeira coisa aqui, ó, é uma doutrina fundamental. Mas aonde? Qual doutrina fundamental? A segunda vinda de Cristo é uma doutrina, um pedaço de uma doutrina que a gente chama maior de escatologia. Então, qual é o primeiro aspecto? Qual é a doutrina maior? Tá muito fraco. Tem muita gente aqui para eu ouvir só 2, 3 pessoas respondendo, e vocês são pessoas educadas, e quando o pastor pergunta, vocês vão responder, é óbvio, vamos lá? Então, qual é a grande doutrina? Escatologia. Dentro do ramo escatologia, porque aí tem um bocado de coisa para a gente estudar na escatologia. Vai falar sobre o milênio, vai falar sobre os galardões, vai falar sobre o reino de Cristo, vai falar sobre as bodas do Cordeiro, vai falar um bocado de coisa. Não dá tempo de falar tudo aqui hoje. Então, a segunda vinda é um pedaço, que é o quê? Repete comigo, 1, 2, 3. Uma doutrina fundamental para a fé cristã. Tá vendo? Não é simplesmente só para o encontro, porque o encontro faz parte do pacote. Mas a ideia é de uma vida de fé cristã. Por quê? Representa o quê? A esperança da volta do Salvador. E aí eu fico pensando assim, mas se é o encontro do Senhor Jesus e a volta do nosso Salvador, o povo está com medo de quê? Por que o pessoal está com medo? Eu não estou dizendo que nós não devamos ser sensíveis. Eu não estou dizendo que nós não devamos ficar chocados. Eu não estou dizendo que nós devemos ter um coração petrificado ao ponto de ver uma guerra e achar isso absolutamente normal e dizer assim, glória a Deus que as guerras estão fervendo, significa que Jesus está voltando. Eu estou dizendo que nós devemos ser sensíveis, até porque tem uma família ali. Você olha para aquele país que está sendo destruído, a guerra da Rússia, do Irã, a despeito dos interesses políticos, dos interesses gananciosos pelo petróleo, pelo minério, nós estamos falando que tem famílias ali que não estão nem aí com esse negócio. Nós estamos falando de crianças, talvez centenas de crianças, que vão agora viver o resto das suas vidas sem o pai e sem a mãe, porque o pai e a mãe foram mortos. Isso não é normal. Nós não devemos ter essa esperança na vinda do Senhor Jesus e olhar para isso e achar isso absolutamente normal. É normal chorarmos, é normal lamentarmos, é normal orarmos por isso. E se for o caso, até enfiar a mão no bolso e tentar fazer alguma coisa. Agora, eu e você, nós não devemos estar desesperados. Aí é uma outra coisa. Você entende? Nós não deveríamos estar desesperados. Por quê? Porque, inclusive, a ideia dessa doutrina é para gerar esperança. E qual é a esperança que está embutida por trás? É uma esperança de uma completude, de uma obra completa. Ontem eu estava no sepultamento e você vê, ó, dentro desse plano de escatologia, qual é um dos consolos que a gente tem? Eu virei para a irmã, para a Áurea, falei para os filhos dela e falei assim, olha, eu lamento demais, porque nós não fomos feitos para morrer. E aí tem gente que vira e fala assim, nossa, mas viveu 100 anos, viveu 80 anos, viveu 90 anos, viveu 120 anos, viveu demais. Viveu demais o quê, cara? A luz da eternidade, o que é 120 anos? E eu penso assim, não console uma pessoa, porque assim, se for minha mãe, eu queria que minha mãe vivesse 200 anos. Meu pai, eu queria que ele vivesse 200 anos. Então se meu pai bater 110, 120, não diz assim, ele viveu demais, porque não é o seu pai. Aí tem gente que fala assim, nossa, mas viveu tanto tempo, olha que... Viveu tanto tempo à luz do quê? Nós não éramos para morrer, nós éramos para ter a eternidade. Aí eu te falo, você sabe o tamanho da eternidade? Qual que é o tamanho da eternidade? Qual que é o tamanho da eternidade? Alguém aqui consegue dimensionar? E aí eu te pergunto, o que é 100 anos à luz da eternidade? Então, para mim, toda morte causa dor. Seja de uma criança de 15 dias, como eu já tive que fazer sepultamento de criança que nasceu em 40 dias, 45 dias. E de um senhor, de uma senhora com 50, com 100, com 90, com 80, para mim é uma dor, porque é a partida de alguém. Mas olha como é a ideia dessa esperança. Qual é a ideia da doutrina da escatologia? Repete comigo, qual é a ideia da doutrina? Esperança. Eu viro para eles e falo assim, olha, um texto bíblico vai dizer que aqueles que morrem em Cristo, Jesus falou isso em João, aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Mas qual é a ideia de Paulo em 1 Tessalonicenses, quando ele vai falar sobre acerca daqueles que dormem ou daqueles que morrem? Ele vira e fala assim, ó, aconselhai-vos uns aos outros com essas palavras. Como é que é seu nome? Adilson, chega aí, não é constrangimento, chega aí, rapidinho. O Adilson, a ideia do texto é assim, ó, pega o Adilson e traz o Adilson para perto,
Porque a gente está acostumado com uma ideia de consolo que qual que é? Ô, Adilson, cara, ô, mano, foi mal, tal, ô, Adilson, não sei o quê. Isso é bom também, todo mundo gosta de um mimo. Todo mundo gosta de um carinho. Você não gosta de um abraço? Nós nem se conhecemos direito, mas posso pegar na sua mão? Nós não gostamos de um abraço? Cara, isso é bom demais. Só que o texto bíblico não está falando disso. O texto bíblico está falando assim, ó, você traz a pessoa para perto, relembre essa pessoa, traga ela à lucidez da opinião de Deus sobre o momento de vida que ela está passando. Então vamos pensar, uma pessoa, a igreja de Tessalonicenses estava sofrendo, a igreja estava envelhecendo, várias pessoas estavam morrendo. O apóstolo Paulo vira e fala assim, ó, traga as pessoas para perto e relembre essas pessoas acerca de qual é a promessa de Deus. E aí ele vai falar, acerca dos que dormem, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro quando o Senhor Jesus voltar. E se porventura nós tivermos vivo, tomara Deus, hein? Imagina, eu já sou um nego metido, imagina um nego que não morre e vai para o céu em cima de uma carruagem. Nossa! A ideia é de que a escatologia deveria gerar esperança. Mesmo que esteja morto, viverá. Se morreu primeiro na vinda de Cristo, vai ressuscitar. E se nós dois estivermos vivos, nós vamos encontrar aquelas pessoas que a gente ama, que entregaram a vida a Jesus. É a esperança. Uma salva de palmas para ele. Obrigado por você ter vindo aqui. Mas qual é a ideia? É aqui, ó. Só que muita gente, quando a gente vai falar sobre escatologia, qual é a questão da vida da pessoa? É o medo, é o terror. Já viram um negócio absurdo na vida da pessoa. Então já começa aqui, ó. É uma doutrina fundamental para a fé cristã, está dentro desse pacote chamado escatologia, representa a esperança da volta do Salvador, e aí aqui legal, ó, a consumação da história humana. Tim Keller escreveu um livro chamado Caminhando com Deus em Meio a Dor e Sofrimento. E ele está falando nesse livro que uma das coisas mais difíceis nos nossos dias é pregar o evangelho para uma pessoa e a pessoa aceitar Jesus. Por quê? Porque a gente saiu de uma era que as pessoas tinham um senso de autorresponsabilidade muito grande e elas temiam Deus, tinham uma noção de Deus maior. E aí você fazia aquele apelo, a pessoa entregava a vida para Jesus. Hoje as pessoas passam por lutas e sofrimento, você vai falar de Jesus para elas, elas culpam Deus e elas falam assim, se esse Deus que você prega é tão bom, por que minha vida está nessa desgraça? Por que minha vida está desse jeito? Nós cantávamos, eu não sou tão velho assim, não nasci no berço evangélico, mas eu peguei essa fase. Cantava o hino e o pastor fazia o apelo, fazia assim, ó, ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, e tinha um coro bonito, meu amigo, hoje tu tens a escolha, e ainda impostava a voz, fazia aquele, ainda levantava o pezinho, tinha toda uma performance. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. É verdade, total. Eu não tenho nenhum controle sobre o amanhã. E é verdade, pode ser que amanhã... Mas muita gente entregou a vida pelo medo, pela cultura e pelo terrorismo gospel. Porque você imagina... Meu amigo, vida ou morte, qual vai aceitar? E você aponta pro cara. O cara, claro que eu vou aceitar a vida, só se for burro vai aceitar a morte. Mas pensa comigo, hoje as pessoas estão tão distantes de Deus, que essa mensagem parece não fazer nenhum sentido para elas. É como nos dias de Noé. Noé pregava que vai chover, vai chover, vai chover, vai chover, e o povo... Noé é doido, pra que Noé tá fazendo uma arca dessa? Não chove há anos. E Noé, vai chover, vai chover, vai chover, vai chover. E de repente começa. Só que o mais doído dessa história, sabe o que mais me dói nessa história? É que na hora que a arca fechou, foi Deus que fechou ela pelo lado de fora. Adão não teve poder nenhum de abrir a arca pelo lado de dentro. E você imagina Noé ouvindo os gritos das pessoas pedindo para abrir a porta. Eu estou vindo dessa viagem, vou contar essa história para vocês, porque é uma história, eu achei incrível essa experiência que eu tive. Eu fui pregar no interior, eu fui ministrar no interior do Pernambuco. Eu desci no aeroporto de Juazeiro do Norte, em Ceará,
E de lá tinha um motorista para me levar para almoçar, fui conhecer algumas coisas da cidade e correr para dar aula. Eu cheguei na cidade quinta-feira à tarde, dei aula quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda eu tive meio período de folga. O motorista me pegou da cidade lá que a gente estava, me levou para Juazeiro do Norte, me levou até o hotel, então eu fui na cidade, comprei uma rapadura para trazer para o Edson, comi umas coisas, fui numa casa de doce, tem um museu de doce e tal. 2 horas da tarde eu fui para o aeroporto. Bom, resumi a história. Esse motorista, extremamente devoto de um líder religioso da época. E ele virou para mim, cara, mais de 1 hora na viagem, eu não falei quase nada. Ele veio falando. E ele praticamente reverenciou o líder religioso da região. E ele virou e falou assim, o Vaticano excomungou ele. Mas o Vaticano manda em Roma, o Vaticano manda nos líderes, mas aqui nessa cidade ele não manda no povo, e o povo dessa cidade o reconhece, e esse homem é incrível. E eu admirado, porque imagina, nós pegar meia dúzia de pessoas aqui da nossa igreja que está há 10 anos, eu duvido que essas pessoas defendam a nossa igreja como aquele cara defendeu o líder daquela cidade. Na hora eu falei assim, oxalá que Deus dê uma meia dúzia de cara que nem esse aqui para nós aqui, falando bem da nossa igreja, que nossa igreja vai ganhar um monte de gente desse condomínio. Imagina, meia dúzia de pessoas que moram aqui dentro desse condomínio, falando daquele jeito, dessa igreja, como o cara veio falando comigo dentro do carro. E aí eu falei, eu sou batista, dos mais tradicionais que você imagina, mas eu peço para Deus revelar uns negócios. Eu falei, meu Deus, me revela aí, me dá uma luz aqui, como é que eu vou falar com esse cara? Eu lembrei de um trecho da aula. Eu falei, olha, esse cara foi muito importante para você, mas eu acho que esse cara não te ensinou o negócio que eu vou te ensinar aqui hoje. Você já ouviu falar das 3 mortes? E o cara, como assim? Falei, possivelmente você já ouviu falar da morte espiritual e da morte física. Não já? Ele já. Então me diz aí, você é um cara inteligente, vem me ensinando um bocado de coisa, agora é minha vez de falar com você. Diz para mim, o que é a morte espiritual? Ele falou, deve ser assim, o cara tá morto, mas tá vivo, mas tá morto, tá meio assim. Falei, tá certo, você é um cara muito esclarecido. E o que é a morte física? André, eu acho que é óbvio, né? O Deus faz assim com o cara, pum. Falei, tá certo, você é um cara muito inteligente. E a terceira morte? Nunca ouvi falar. Pois então, é isso que é o negócio. A terceira morte é eterna. Falei, existe a morte espiritual, existe a morte física, só que tá cheio de gente, olha, Tessalonicenses, dando ouvido a um bocado de gente, a um bocado de líder, a um bocado de ensino, a um bocado de coisa que aparece por aí. E a pessoa ainda não entendeu que lá na Bíblia está escrito assim, que quando a pessoa morre, o que vem depois da morte é o juízo. Atos 3. E quando eu virei para ele e falei isso, ele falou, eu falei, então, é por isso que nós cristãos não acreditamos em reencarnação. E com maior respeito a você, é por isso que a gente não benze o corpo, não adianta, não oro, eu nem posso orar pelo corpo. Eu já fiz um monte de sepultamento, até de gente católica, cara, eu faço sepultamento onde me chama, eu vou, porque é a hora de eu pregar. Ele falou, nossa, é sério, cara. E eu penso assim, e toda vez é um negócio no meu coração, mas eu sempre peço para Deus me dar uma palavra. Ele, nossa, o senhor parece ser um homem de muita fé. E eu não disse que eu era, nem falei que eu era pastor. E eu falando com o cara. Eu falei, o último velório que eu fui, colocaram o caixão assim, um bocado de vela e tinha um negócio atrás. Eu não sabia o nome, ele falou. Falei, é isso mesmo? Cara, como é que você é inteligente? Eu falei, sabe o que está escrito na maioria dos velórios que eu vou fazer, de todo tipo de gente? Está escrito um texto assim, aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Aí eu virei para ele e falei, então, você está vendo? Pega esse texto com tudo que eu estou te ensinando. Existe um gap entre a morte espiritual e a morte física. Você pode mudar o seu destino eterno. Só que se você morrer fisicamente sem tomar uma decisão que altera o seu destino eterno, eu não posso fazer mais nada por você. Sabe o que eu estou falando aqui para você? Sabe por que eu estou pregando o evangelho para você? Porque você está exatamente dentro desse gap. Você tem a oportunidade de tomar uma decisão para Cristo, entregar a sua vida a Jesus e mudar o destino da sua eternidade. Porque o que é a morte espiritual? Aí eu não quis maltratar ele. Ele falou, deve ser ir pro inferno logo de uma vez, né? Eu falei, você é demais, cara, mas eu vou amenizar o negócio aqui. A morte é eterna. Você imagina o que é a eternidade, viver eternamente sem Deus? E eu falei, qual é a possibilidade de ter alegria? Qual é a possibilidade de ter a paz? E ele falou, nenhuma. Eu falei, então entregue sua vida a Jesus, porque é a única oportunidade que você tem de resolver esse gap entre a morte espiritual e a morte física. Depois da morte física, qual é a sequência lógica do texto bíblico? Juízo. Repete comigo, qual é a sequência lógica depois da morte física? Juízo. E sabe qual é o problema de muita gente que tem medo da escatologia? Às vezes está sentado no banco de uma igreja há 10 anos, há 20 anos, 30 anos. Mas a verdade é que lá dentro,
ainda não gerou aquela certeza íntima, ele não resolveu esse negócio da eternidade. E aí ele fica com medo, ele fica com medo, ele fica com medo. E eu entendo, porque a maioria das religiões, a maioria não, tirando o cristianismo, qual é a religião que não trabalha com meritocracia? Fui pregar o evangelho para um testemunha de Jeová. Se tiver alguém aqui, eu respeito você com maior tranquilidade, mas a gente crê diferente. E crê diferente de que jeito? Por que vocês acham que eles ficam num ponto de ônibus 8 horas de relógio por dia? Porque embutiram na cabeça dele que cada revistinha daquela que eles entregam é um prêmio que eles ganham para eles poderem entrar no céu. Cara, é uma religião que oprime, que deixa o cara na dúvida. Eu tô, mas não tô. 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 E o cristianismo não é desse jeito. Eu comecei a pregar o evangelho para um testemunha de Jeová. E aí eu fiquei, qual foi o meu medo? Eu falei, cara, eu vou entregar a sentinela para ele, eu vou falar que quero falar de Jesus com ele vai querer me entregar a sentinela. O que vocês acham que aconteceu? Ele me entregou a sentinela. Aí a maioria de nós já faz o quê? Não quero contato com esse cara. Eu falei, não, eu não posso perder esse cara. Eu vou pedir a Deus, de novo, uma revelação. Qual foi a revelação? Pega a sentinela, lê essa sentinela, estuda essa sentinela e começa a fazer pergunta pro cara na revista da sentinela. Deu muito certo, cara. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Quando chega um dia, vocês não acreditam, o cara chega lá falar comigo com os olhos cheios de lágrimas e ele falou assim, André, quase entreguei minha vida a Jesus. Eu falei, quase por quê, cara? Quase por quê? Ele falou, cara, eu entendi tudo. Olha como é sério. É engraçado, né? Porque eu conto do jeito aqui que você acaba rindo, mas pensa comigo. Ele falou, cara, eu entendi tudo. Eu li João, eu li Romanos. Cara, que incrível. Um Deus que me ama desse jeito. Cara, mas eu não consigo entender como é que é de graça. Como que pode ser de graça? Eu não consigo entender que é de graça desse jeito. Ele esbarrou na graça, ele acha que ele tem que fazer alguma coisa. Aí de novo, eu vou fazer uma oração. Meu Deus, me dá uma revelação aqui. O que eu vou fazer para ensinar esse cara? Edson, vem cá rapidinho. Aí eu chamei ele na minha frente, falei assim, pensa comigo assim, eu sou Deus e esse é o Edson. Eu estou ensinando o evangelho para o Edson e o Edson vira para mim e fala, cara, eu quis entregar a vida a Jesus, mas eu não consegui porque eu não entendi esse negócio da graça. Aí eu virei para ele e falei assim, eu sou Deus e eu olho para você. Toda vez que eu olho para você, eu enxergo o Edson. É um cara gente boa. Cara honesto, trabalhador, cuida da esposa, cuida dos filhos. É um cara maravilhoso. Mas pensa comigo aqui, Alguma vez você já ficou com raiva? Pronto, é suficiente para ir para o inferno. Porque é a prova de que ele tem uma natureza pecaminosa. E sabe qual é a questão? Não tem nada que o Edson possa fazer de bom que consiga equiparar aquilo que Jesus poderia fazer por ele. Aí eu falei, Deus, me dá uma ideia. Aí eu virei para o Edson e o Edson virou para mim e eu falei, agora é o seguinte, quando Deus olha para você, ele vê então essa maldade. E ele tem razão suficiente para te condenar, para se afastar de você, para não querer saber de você. Mas só que quando Deus olha para você, tá vendo minha mão aqui? Então imagina que Jesus é minha mão. Eu estou te vendo? Você me vê, não me vê? Então, é isso aqui que a Bíblia fala de sacerdote e sacerdócio. Por isso que em Colossenses Jesus é o sacerdócio que media o homem para com Deus. Em Hebreus ele é o sacerdote que media Deus para o homem. Quando Deus olha para o Edson por meio de Jesus, Jesus está no meio do caminho, ele vê um Edson perfeito, perdoado, redimido, lavado pelo sangue de Jesus, santo e purificado. Jesus já olha para ele como ele é, e não como ele é agora, mas como ele deveria ser desde o Éden, mas ele não é agora, mas será por causa do sangue de Salvador de Jesus Cristo sobre a vida dele. Salva de palmas para o Edson, para sentar. Então, para a gente ir correr, você quer ir para casa, naná. Qual que é a ideia? Marcela, vai ter que me ajudar aí? Como é que é? Então, presta atenção. Primeiro alvo, resumo. Qual é a grande doutrina que está por trás, então, da vinda de Jesus? A escatologia. A doutrina deve gerar em nós esperança. Essa doutrina é um pacote menor dentro dessa grande doutrina, e que deveria trabalhar em nós, primeiro aspecto, qual que é o arrependimento. Pastor, mas o que tem isso a ver? É porque é o que eu estou falando. Quando você entrega a sua vida a Jesus nesse gap entre morte espiritual e morte física, você simplesmente está admitindo e reconhecendo que sem Jesus não tem como resolver essa parada. E aí eu coloquei o texto de Atos aqui, me ajuda aí, gente, agora faça o quê? Arrependam-se e voltem-se para Deus, para seus pecados sejam. Fiz a encenação aqui com o Edson, beleza? Agora olha o próximo versículo, versículo 20. Olha lá, lê comigo então, 1, 2, 3.
Então, da presença do Senhor, virão tempos de renovação, e ele enviará novamente o quê? Jesus, o Cristo que lhes foi designado. Tá ligado? Tá ligado? Tá bom? Então, presta atenção. O propósito da profecia bíblica não é oferecer um cronograma, mas sim construir um caráter. O propósito da profecia bíblica, dessa segunda vinda de Cristo, não é oferecer um cronograma, mas construir um caráter. E qual é a definição bíblica bem simples? Coloca para mim o próximo slide. Olha aqui, ó. O propósito da profecia bíblica não é oferecer um cronograma, mas sim construir um caráter. Próximo, olha aqui, ó. Lê junto comigo. Próximo. Aí, vamos lá? Vamos juntos? 1, 2, 3. Ele retornará à terra de forma gloriosa, visível e como um rei triunfante. Que é muito interessante porque você vê como é perigoso isso. Não é de hoje, eu já tenho falado, que o povo está enganado com esse negócio da volta de Jesus. Você quer ver um momento desse? Lembra do domingo de Ramos? Eu não sei aqui quem já é de tradição católica, mas qual era a ideia do domingo de Ramos? Os discípulos estavam lá esperando Jesus assim. Foi a última cartada dos discípulos para quê? Para ver se Jesus pulava do jumentinho, pegava uma espada e gritasse vitoriosamente. Porque na cabeça dos discípulos, por mais que Jesus já tivesse ensinado para eles, ainda não tinha entrado dentro da mente do coração deles a necessidade. E aí Jesus está dizendo assim, ó, vocês estão doidos, eu tenho que morrer. Se eu não morrer, não tenho o Cordeiro de Deus. Olha a seriedade disso. Jesus está dizendo assim, ó, se eu não morrer, não tem como tirar o pecado do mundo, que o próprio primo dele, João Batista, pregou antecipadamente. Quando Jesus está lá, o João Batista está pregando para o povo lá na beira do mar, vem Jesus, e aí ele aponta e diz assim, ó, eis o Cordeiro, lá vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Qual é a ideia? Ele retornará à terra. E o que muita gente não está entendendo é que agora não era a hora de ter medo, porque aquele momento que o povo estava esperando que ele viesse em cima de um cavalo branco com uma espada na mão e gritando, vencendo, vem Jesus, não era a hora. Infelizmente, aquela era a hora mesmo, felizmente até, porque se não acontecesse isso, nós não teríamos vida eterna. Ele morre, vai na morte de cruz, tudo certo, está resolvido, cumpriu o plano. Mas agora é a ideia de uma vinda gloriosa, visível. Então a primeira coisa é, Jesus vem pessoalmente. Dá para discernir, dá para ver, dá para visualizar. Segunda coisa, ele vem visivelmente. Todo joelho, lembram com os salmos, inclusive, toda a língua confessará, todo joelho se dobrará. A ideia não é de que todo mundo está ali reconhecendo o Senhor Jesus como um Salvador. Esses joelhos dobrados diante do Senhor estarão ali reconhecendo que de fato aquilo que os profetas e os apóstolos pregaram era verdade. E esse é o Rei dos Reis, que vem agora sim, em cima de um cavalo branco, gritando, vencendo, vem Jesus, vencendo, vem Jesus. Agora sim a gente pode cantar Maranata, agora sim deveríamos jogar as flores de ramos, porque agora ele vem vitoriosamente, triunfantemente. Então a segunda coisa está aí, ó. Nós deveríamos estar dessa maneira, aguardando a bem-aventurança, alegremente, esperança, do aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Tito. Quais são os sinais? Alguns desses sinais, coloca aí, ó. Quer ver, ó? Então eu já falei da importância, é um assunto destacado na Bíblia, os profetas falaram sobre isso no Antigo Testamento, o próprio Jesus, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, os apóstolos pregaram sobre a segunda vinda de Cristo, o próprio texto de Atos que eu coloquei 3, 1 Tessalonicenses 4, 2 Tessalonicenses, Hebreus, 1 João, Judas, com um objetivo, gerar convicções profundas. Se você olhar no versículos 2 do capítulo que a gente leu, não se deixe enganar, não fiquem abalados, não fiquem assustados tão facilmente por qualquer pessoa que fica dizendo que o dia do Senhor chegou. Então o primeiro objetivo nesse sentido de levar ao arrependimento, levar essa consciência, mas consciência de convicção profunda. Quais são os sinais? A gente devia estar igual no versículo 2, não se deixe abalar, se assustar. Por quê? Tem sinal no céu, tem sinal na terra, e tem sinal de uma pessoa. De manhã até mencionei assim, ó, é uma pessoa, um discurso e um resultado. É uma pessoa específica, vai dar para identificar, não é um espírito, não é um satanás, é uma pessoa. É um dia que a gente não sabe qual e nem sabe a hora. E tem um discurso que gera um resultado. Ele vai dizer que é um tipo de discurso anti-Deus. Eu acho que ainda não está totalmente preparado esse ambiente para esse discurso anti-Deus
e que se diz ser de Deus e que se senta no lugar de Deus. Tem os aspectos físicos disso que a gente deveria estudar de maneira mais profunda num plano de escatologia. Mas a ideia dos sinais é de que haverá sinais no céu, haverá sinais na terra, e haverá um sinal de uma pessoa que se manifestará e se opondo contra Deus. Então eu coloquei, não devemos esquecer que, embora não saibamos o dia e a hora exatos da vinda de Cristo, podemos perceber os seus sinais que indicam a sua aproximação. Agora é óbvio que quando a gente olha para a nossa sociedade, olhando esse desenvolvimento histórico da nossa sociedade, a sensação que a gente tem é que está mais próximo, cada vez mais. Está cada vez mais próximo, cada vez mais próximo. Embora que se você for estudar alguns períodos específicos da história do povo de Deus, até no Antigo Testamento, você vai ver, será que a gente já chegou ao ponto de estar pior do que o povo de Sodoma e Gomorra? Será que a gente já está pior do que o povo na época de Noé? Porque depois só entrou ele e os filhos, e as noras, e a esposa, e os bichos. O povo estava tão ruim que entrou mais bicho dentro da arca do que gente. A sociedade estava em uma degradação tão grande que entrou mais bicho na arca do que gente. E eu acho que só entrou os que entraram, não era nem pelos méritos próprios, é porque Deus escolheu eles para uma continuidade de um propósito. Porque depois que sai da arca, olha a bagaceira que os filhos de Noé faz. O que o próprio Noé faz. Você está entendendo? Então, olha, nós não devemos esquecer, porque tem coisa indicando a sua aproximação, mas não se engane com qualquer coisa. Tem um dia, tem um discurso, tem uma pessoa e tem um resultado desse discurso. Então, eu e você não devia ficar ouvindo qualquer coisa e aí ficar com medo, com medinho. Então, presta atenção, é importante estar atento às escrituras e aos eventos que apontam para esse cumprimento das profecias bíblicas, por quê? A fim de nós mantermos o quê? Preparados e vigilantes. Agora pensa comigo. Tem um monte de gente que está olhando para a perspectiva do Senhor igual a gente está nas nossas casas nos dias de hoje. Você vê, você já viu que nos dias de hoje, na nossa época, assim, a gente mais jovem, ninguém pode chegar na nossa casa de surpresa? Eu sou de uma época que é assim, fui educado numa época que é assim, você chega na casa da minha mãe, por exemplo, não avisou que chegou lá, tem um biscoito escondido. Tem uma caixa de bombom escondido. Você vira e fala, mãe, mas eu nem avisei que... mas eu imaginei que você podia vir, a qualquer hora você ia chegar aqui, tem. Se eu chegar na casa da minha mãe, seja qual dia, qual for a hora, ela não vai ter, talvez, a minha comida preferida. Talvez não vai ter uma lasanha, talvez não vai ter um pudim, talvez... Já estou te dando a deixa na hora que você me chamar na sua casa. Não vai ter, talvez, a panqueca, talvez não vai ter o pudim, talvez não vai ter aquele mousse de limão. Mas tem um ovo frito, tem uma linguiça, tem uma carne, tem um arroz, tem um feijão. Puxa alguma coisa da geladeira, frita e a gente come. Tá entendendo? Então é uma pessoa que está o quê? O tempo todo, de certa forma, talvez não é o melhor exemplo comparativo, mas você vê, quantas pessoas a gente não pode ir na casa dela? Que se chegar na casa dela é aquele furdunço de surpresa. Quantos de nós já cometeu isso aqui? Chegou alguém, tocou a campainha de surpresa, quer ir na sua casa, desce um, fica um, aí você vai mostrar o condomínio, vai mostrar os negócios lá embaixo, leva o cara na piscina, mostra a academia do prédio, fala do carro novo que você comprou, passa uns 15 minutos, aí sobe. Quando sobe, deu aquela geral. Se abrir a porta do guarda-roupa, irmão, com o maior respeito do mundo, tem gente que está esperando Jesus desse jeito. E aí, cara, irmão, é por isso que tem muita gente aí, é uma guerra, é um discurso, é um negocinho, causa aquele tremor. Eu não estou dizendo que a gente não deve estar atento e talvez até olhar desse ponto de vista, mas pensa assim, se eu e você estamos certos em quem a gente crê, a não ser que você está igual o povo do desenho animado. Na minha época que eu assistia o desenho do Pica-Pau Amarelo. Lembra do Pica-Pau? Teologia do Pica-Pau. Fica um demônio de um lado e um deusinho do outro lado e eles ficam lutando para ver quem vence. Irmão, isso não reflete a teologia bíblica. O texto bíblico diz que na hora que aquilo que detém, vamos imaginar, seja a igreja, for levantada e o inimigo tiver poder e liberdade de atuação, na hora que o Senhor se manifestar com o espírito da sua boca, com o sopro da sua boca, com a força da sua palavra, ele aniquila o inimigo. Então você está com medo do quê? Eu contei uma história de manhã, eu vou contar de novo. Eu e o Luiz André, eu saio com os meus filhos de tempos em tempos. E eu saí com a Andressa e saí com o Luiz André num dia. E aí, às vezes, eu sou um palhaço também, entendeu? Moleque, às vezes, também. Aí a Andressa está com medo do escuro, aquele furdunço no trás do carro. Eu falei, Luiz André, o que está acontecendo aí, Luiz André? Aí ele falou assim, a Andressa, pai, que está com medo. Eu falei, está com medo do quê? Ela falou que está com medo do escuro. Aí eu, pai, né? O que eu fiz? Vou dar uma bronca nos dois, né? Que nada, nós estávamos numa estrada, eu fiz só apagar a luz do carro, ficou aquele escuro, aquele breu, ela...
Aí, pai, tá vendo? Ele tá com medo. Aí eu falei, Andressa, o que ele falou pra você? Ah, pai, o Luiz falou que Deus tá aqui. Eu falei, e você, Andressa? Ele falou que ela tá aqui, ele tá aqui, mas eu não tô vendo. Aí eu falei, e Luiz, o que você falou pra ela? Ah, pai, cantei aquela música que quando eu tinha medo do escuro, o senhor me ensinou. Que música? Aqui. Ali, a Dácia tem um primo que é compositor lá no Piauí. Eles fizeram um CD de música de criança e tinha essa música no meio, ensinando sobre Deus como Espírito, Deus invisível, Deus Pai, Deus invisível. E aí a música falava assim, aqui, ali, acolá, aqui, ali, acolá, Deus está em todo lugar, aqui, ali, acolá, Deus é Espírito, a Bíblia diz, Deus está em todo lugar, aqui, ali, acolá. Aí eu falei, e aí, Andressa? Ah, pai, eu sei que Deus está aqui, mas estou com medo do mesmo jeito. Aí uma terceira tentativa. E aí, Luiz? Ah, pai, o senhor me deu aquela Bíblia, eu não perdi a oportunidade. Qual Bíblia? Ah, aquela Bíblia que o senhor me deu. O que você leu? Ah, falei para ela de Apocalipse 2. Eu falei, Luiz, a menina tá morrendo de medo, você vai falar de Apocalipse, até eu às vezes tenho medo, é dragão. Porque, pensa assim, a primeira vez que o cara lê Apocalipse, ele fica assustado. A segunda vez, ele quer desenhar. Terceira vez, ele quer fazer um videogame. Porque imaginando, como é que será? O dragão ganhando o cavalo por cima do não sei o quê. E aí o cara já inventa um videogame. Da quarta, da quinta em diante, que ele vai entender um pouco do que está escrito em Apocalipse. Aí o Luiz André vira e me solta essa. Eu li Apocalipse. O que você leu para ela? Eu falei, pai, li Apocalipse 2. E nem eu estava lembrando. Luiz, o que está escrito em Apocalipse 2? Pai, está escrito que Jesus está em cima do cavalo branco, com uma espada na mão. Eu falei, meu Deus, com a espada na mão e vibrando com a espada, vencendo, vem Jesus. Parece uma brincadeira, mas o meu filho estava falando para a filha, para mim e para a irmã, de que a gente não devia ter medo de nada, porque a gente crê num Jesus que está em cima de um cavalo, e essa espada é a espada da sua vitória. É por isso que a gente canta, vencendo, vem Jesus, vencendo, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Então eu e você precisamos lembrar disso. É importante estar atento às Escrituras, porque ela aponta. Mas a ideia de você estar preparado é igual a ceia. Eu viro e falo assim, a ceia é um convite do Senhor Jesus. É a mesa de Deus, é a mesa do Senhor chamando a gente para participar. Quem que está indigno de comer? E aí eu digo assim, a forma mais indigna de uma pessoa participar do momento da ceia é ela não crer que o Senhor Jesus é salvador da vida dela. Ela é atribuir ao suco, ela atribuir o corpo, um pedacinho de biscoito, algo que aquilo não tem. Porque a ceia para nós, na verdade, é só uma pedagogia para lembrar a nossa incapacidade de chegar a Deus. A gente só chega a Deus por causa do próprio Senhor Jesus. Então eu e você precisamos estar atentos e vigilantes. E aí o texto que eu coloquei aí, de Atos 1. Aos quais disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Então outro aspecto da escatologia saudável para nós. Irmão, não fica olhando para cima nesse momento. A gente é convidado a olhar para o céu. Colossenses 3, pensar nas coisas que são do alto, olhar para as coisas que são de cima. Hebreus, vou esquecendo das coisas que estão para trás, eu vou seguindo, prosseguindo para o alto. Mas nessa questão aqui é assim, não pare de trabalhar. Não pare de fazer suas coisas. Não pare de cuidar de sua família. Não pare de testemunhar de Cristo. Não pare de servir a Jesus. Não pare de talvez guardar alguma coisa e administrar os seus recursos responsavelmente nessa justificativa espiritual de que Jesus está voltando, porque a gente não sabe qual é o dia. E a melhor maneira de nós aguardarmos a sua vinda é enquanto estivermos aqui, como foi a descrição do apóstolo Paulo em relação à ceia. Faremos essa celebração enquanto o Senhor não voltar. Em memória de mim, fazer isso todas as vezes, disse o Senhor Jesus. Na mesma perspectiva, eu e você não devemos ficar olhando para o céu, olhando para o céu, olhando para o céu. Eu e você somos chamados a trabalhar para Deus, a realizar para Deus, viver a nossa vida para Deus, enquanto Ele não vem. E se nós estivermos preparados, Ele pode vir, a gente pode estar no banheiro. A gente pode estar lá, fazendo alguma coisa diferente, empesteando a casa de um cheiro estranho. Você pode estar tomando banho. Você pode estar no seu trabalho mexendo na máquina. Você pode estar onde for. Qual é o problema? O Senhor Jesus vai voltar e vai te levar. Está tudo certo. Agora, me parece muito estranho que cristãos verdadeiros e conhecedores da palavra fiquem extremamente amedrontados por qualquer onda de horror que tem aí com essa questão de Jesus voltar. E se for? E se essa guerra for o prenúncio da vinda de Jesus? Qual o problema que você tem? Então talvez você precisa desse primeiro aspecto, que é o arrependimento e o tratamento do seu caráter. Por quê? Porque você não entregou sua vida a Jesus ainda, ao ponto de você ter segurança de que na hora que Jesus voltar, você vai para o céu com Ele.
Porque, na verdade, no fundo, a escatologia, o principal ponto é, se você está com medo da volta de Jesus, é porque o seu coração ainda não está entregue a Jesus e você não devia mais perder tempo de fazer uma decisão de entrega total a Jesus. Um dos objetivos, então, qual que é? Quando Jesus voltar, o que é que ele vai fazer? Ressuscitar o corpo dos mortos. Talvez você está com o coração ferido. Eu não sei. Eu cheguei aqui na nossa igreja de volta há poucos meses. Quantas pessoas já não faleceram, direto ou indiretamente? E quem perdeu um pai, uma mãe? Irmão, 2 anos, 3 anos, está fresco demais na cabeça. E aí talvez você está com uma dor no seu coração. Mas se seu pai, sua mãe, seu irmão, seu tio, sua filha, eu não sei. A esperança bíblica é de que se essa pessoa morreu no Senhor Jesus, pode ficar tranquilo. Que até o corpo imperfeito aqui para nós é tão importante para Deus que na hora que ele volta, ele ressuscita esse corpo. Esse corpo, é visível. Da mesma forma que Jesus é visível, ele vai transformar o corpo da gente de maneira visível aqui, ó. Esperança. Ah, então, você está muito preocupado? Olha aqui, ó. Se você não morreu, fica tranquilo. É nós, filho, na carruagem. Olha que glória. Se Jesus voltar e nós estivermos vivos, nós vamos ter a oportunidade de reencontrar aqueles que morreram em Cristo e nós nadando na bênção de passear no meio das nuvens numa carruagem do Senhor Jesus. E aí ainda tem um outro objetivo que o texto de Tessalonicenses fala, que é celebrar o casamento. Se você olhar a história bíblica de maneira panorâmica, é muito legal, porque como é que começa a história bíblica? Com um casamento entre Adão e Eva para gerir as coisas de Deus. Depois é que entra o pecado no mundo. Na ótica de Deus, até o casamento é um negócio perfeito, numa ambiência perfeita de parceria. É por isso que é entrelaçado e deveria espelhar o relacionamento que Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito têm entre eles. Porque é uma coisa que representa o próprio Deus. E aí, olha aqui, ó, o casamento é uma coisa tão incrível para Deus que a Bíblia começa com casamento. E como é que termina a história bíblica em Apocalipse? Com um casamento entre o povo de Deus, entre a igreja e o Senhor da igreja, entre a noiva e o noivo, entre Jesus e nós que somos o seu povo. E aí, ó, então pensa, imagina, você vai celebrar o casamento, imagina nós na festa, com Jesus na festa. Vai que Jesus resolve pegar uns arcanjos, uns anjos lá e falar, vocês que vão ser o garçom dessa festa. Imagina um garçom com a nuvem assim, aqueles canapé espiritual, aquelas coisas maravilhosas que não tem nem muito sal, nem muito açúcar, tudo perfeito, aquela festa, aquela música extraordinária, celestial. E a gente dançando no meio das nuvens, sei lá se é possível, mas estou aqui. Por quê? Jesus vem para ressuscitar os seus mortos, Jesus vem para transformar os seus vivos e Jesus junta esse povo todo para celebrar um lindo casamento. Só que tem que ser povo de Deus. Tá vendo o gap? Olha a história do cara que me levou do interior do Pernambuco para Juazeiro. Entre a morte espiritual e a morte física há uma possibilidade de decisão. Porque na hora que eu morro fisicamente, a sequência disso é o juízo. E é juízo até para nós, sabia? Mas calma, por quê? Porque para aqueles que o Senhor veio buscar, sejam mortos, sejam vivos, como Deus quer celebrar o casamento, Jesus é tão gracioso que ainda promete dar presente, que é os galardões. Eu não sei o que serão os galardões. A maioria dos teólogos mais tradicionais vão dizer que isso aqui é algum tipo de presente, que graciosamente, porque pensa assim, nós não merecemos nada, estamos sendo levados para o céu de graça, e aí numa ótica que é de Deus, que não é minha, eu não sei te explicar qual que é, Deus ainda decidiu recompensar aqueles que ele está entendendo que é fiel de alguma medida a ele. Porque fiel mesmo, nenhum de nós somos. Fiéis é só ele. Mas olha que coisa incrível. Esperamos a segunda vinda de Cristo, porque ele vai ressuscitar os mortos, os queridos que a gente ama e que já partiram no Senhor. Se nós estivermos vivos, eita glória, a festa vai começar nos ares. E nós, mitidão do jeito que nós somos, vamos ficar... Vamos celebrar uma festa e quem sabe o nosso garçom vai ser os anjos. E ainda vamos ganhar presente do Senhor Jesus, porque ele é gracioso, amoroso e misericordioso. Para encerrar, como é que você olha para o plano da segunda vinda de Cristo? Como é que você deveria então estar? Preparação espiritual. Repete comigo. Preparação espiritual. Como é que você se prepara espiritualmente? Por meio das Escrituras, estudo das Escrituras. Preparação espiritual, qual é o segundo passo? Estudo das Escrituras. Você devia ler a Bíblia. E mais uma vez vou repetir aqui. Nem todo mundo que está falando em nome de Deus, de fato, fala em nome de Deus. E você deveria pedir a Deus discernimento e diminuir um pouco essas influências
para gerar uma liderança e uma direção na sua cabeça. Irmão, tem ensino de escatologia de toda a linha. Tem gente que acredita que a igreja vai passar pela tribulação. Tem gente que acha que nós já estamos na tribulação. Tem gente que acha que esse negócio de tribulação é figurativa. Eu também não sei dar todas as respostas. Só que eu prefiro pegar a linha da esperança. E qual é a linha da esperança? Eu acho que já está ruim o suficiente para a igreja passar pela grande tribulação. E eu prefiro acreditar que Jesus vem buscar a gente e levar a gente para nós não passarmos pela grande tribulação. Mas se passarmos pela grande tribulação, nós estamos com o Todo-Poderoso ao nosso lado. Se nós estivermos errados nessa perspectiva de que a igreja não passa pela grande tribulação e a igreja vai passar pela grande tribulação, você acha que Deus vai abandonar a gente? Você acha que Deus vai abandonar a sua igreja? Então não briga com seu irmão se ele pensar diferente. Embora que é melhor nós ter uma linha aqui nessa igreja. E qual é a linha? Nós acreditamos que o Senhor Jesus vai voltar e que a igreja não vai passar pela grande tribulação, porque isso gera mais esperança. O que está detendo essa atuação perversa e totalitária do inimigo? Eu acho que é a igreja. Porque na hora que a igreja, com o Espírito Santo coletivamente parar de atuar aqui, o trem vai bagunçar de um jeito absurdo. E sabe onde eu quero estar quando o negócio estiver bagunçando? Junto com o Senhor Jesus. É lá que eu quero estar. Então estude as Escrituras. E terceiro, discirna os sinais. Nem todo sinal é sinal de Deus, porque o próprio texto de Tessalonicenses está dizendo que tem atribuído a Satanás um tipo de poder que dá a ele também capacidade de fazer alguns sinais. Então até os milagres, nem todo milagre é milagre de Deus também. Se nem todo mundo que fala em nome de Deus está falando em nome de Deus, nem todo milagre que você vê por aí pode ser atribuído a Deus. Agarre-se à palavra de Deus e tenha discernimento. E seja uma pessoa vigilante, seja uma pessoa bagunçada não. E às vezes esse reflexo da vida bagunçada da pessoa, na casa dela, com as coisas dela, é o reflexo de uma vida bagunçada com Deus. Não está ordenado. Irmão, vamos parar para pensar. Pode voltar, Senhor Jesus. E eu vou dizer um negócio para você, eu amo a vida. A minha declaração lá de vida é assim, eu acho a vida um espetáculo. Eu acho que nós sermos a imagem semelhante de Jesus, poder causar, poder co-criar com Deus, criar coisas a partir das coisas que Deus criou, poder viver conjugalidade, construir família, construir cidade, viajar, fazer coisas, ensinar, aprender, viver, ter amigos. Eu acho a vida uma coisa incrível. Cara, eu quero viver. Quero viver. Quero conhecer, eu tenho uma meta de conhecer o Brasil inteiro. Eu quero viver, eu quero experimentar as coisas mais incríveis dessa terra. Mas se o Senhor quiser voltar hoje, pode voltar. E nós temos que parar com esse medinho, porque tem gente que está assim, ai Jesus, se o Senhor voltar, não volta hoje não, deixa eu arrumar aqui. O Senhor volta amanhã, porque aí eu vou dar uma arrumada no armário. Ou Deus não volta hoje não, porque não tem nada na geladeira para fazer um mexido aqui. Ou Deus não volta hoje não, volta semana que vem, volta o mês que vem, que eu vou no mercado fazer aquela compra grande, não tem leite, não tem nada na casa. Ou Deus não volta. E tem gente que está assim, ó, há anos. E na cabeça, de uma maneira inconsciente, sem uma declaração, é como se a pessoa tivesse, não volta porque eu ainda não resolvi, não volta porque eu ainda não arrumei, não volta porque eu ainda não tenho certeza, não volta porque eu ainda não entendi, não volta, mas vai chegar uma hora que ele vai voltar. Vai chegar uma hora que do mesmo jeito que a porta da arca fechou, Jesus vai voltar para cumprir os seus propósitos. E aí é você que tem que tomar uma decisão, não é eu que tenho que tomar uma decisão no seu lugar. É igual quando eu prego no velório. Eu não posso crer no lugar de ninguém. E quem está morto não pode crer mais. O grande impacto de pregar num velório é isso. O cara que está morto não pode crer mais. Você já crê? Esse aqui eu conheço. Creu antes de morrer. Está com a vida resolvida. Eu tenho certeza que o que está aqui é só a matéria, é só o corpo. Agora você, seu coração está alinhado com o Senhor Jesus? Estou mandando ninguém para o inferno. Eu só estou dizendo que há um gap entre a morte espiritual e a morte física. E a lógica sequencial é que Atos 3 diz que depois da morte física o que vem é o juízo. Eu não tenho poder de trazer você de volta. Não adianta eu orar por você depois disso. Não adianta eu fazer uma missa, não adianta eu encomendar seu corpo. Não tem o que eu fazer depois disso, porque a própria palavra me proíbe. A palavra de Deus diz que depois da morte é o juízo. Só que para os crentes, e aí não é que a gente quer ser melhor do que ninguém. A palavra está dizendo que para os crentes o juízo é festa. Porque já estão salvos e vão simplesmente desfrutar daqueles presentes que o Senhor quer dar. Preparação espiritual, estudo das Escrituras, discernimento, vigilância constante e compartilhamento da fé. Nós devíamos nos arrepender dos nossos pecados. E isso deveria levar a gente ao trabalho, à vida normal, não é isso? Enquanto Jesus não voltar,
nós devíamos compartilhar da fé, para que menos e menos e menos pessoas possível continuem vivendo nesse gap da dúvida e assustadas com o retorno do Senhor Jesus. Que Deus use a sua vida, que Deus console o seu coração. E vou dizer mais, se você está aqui e talvez ainda está com essa dúvida, você devia tomar uma decisão e entregar a sua vida a Jesus. Você devia parar de ficar com esse medo, você devia parar de ficar com essa agonia e ter uma vida de certeza. Eu não estou dizendo que vai resolver seus problemas. Inclusive, se você tiver dívida, nós aqui na nossa igreja não somos bons com esse negócio de paletó. Meu paletó não apaga conta. Não adianta você pegar minha roupa e jogar lá no caixa eletrônico. Suas contas não vão sumir. Nós, inclusive, vamos instruir você a trabalhar, economizar o dinheiro e pagar suas contas e honrar seu nome. Mas uma coisa, cara, é incrível. É aquela certeza aqui dentro. É aquela convicção aqui dentro. De que eu fui amado de tal maneira que não tem o que eu faça para ir para o céu. Eu vou para o céu porque alguém me amou primeiro. E não é nos meus méritos, é nos méritos de Cristo. Preparação espiritual, estudo das Escrituras, discernimento, sinais, vigilância constante e compartilhamento da fé. Outras pessoas precisam ter a certeza que alguns de nós, se não todos que estão aqui, têm no Cristo Jesus. Ele pode vir, pode cantar. Enquanto ele não vier, nós vamos viver o melhor dessa terra, da melhor maneira possível. Mas na hora que ele vier, não vai pegar a gente de surpresa. Posso estar no barco, posso estar na balsa lá na Transamazônica. Posso estar fazendo minha viagem missionária para o Amapá. Posso estar conhecendo os complexos lusitanos, portugueses nas nossas regiões nortistas desse país. Posso estar nas cátedras do sul desse país, conhecendo aquelas culturas maravilhosas europeias. Eu posso estar lá na Bahia do meu povo, do meu rei, do meu painho. Eu posso estar onde eu quiser, posso estar onde eu estiver. Na hora que o Senhor Jesus vier, eu estou pronto para ir com Ele. E aí você devia estar também, em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Antes da gente celebrar a ceia nessa noite, eu quero orar. Pode chegar o pessoal do louvor? E como eu tenho feito aqui, meu objetivo não é constranger ninguém, absolutamente, de jeito nenhum. Se alguém deve ser constrangido aqui, é pelo amor de Deus, pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo de Deus. Não por mim, nem por ninguém. Então, se de repente você tomou uma decisão, você está aqui pela primeira vez, quer conhecer a gente tem o nosso pessoal lá, espaço visitante, é você e Deus. Se você quiser ir lá, vai ser uma honra, vai ser um privilégio receber você lá. Mas eu quero desafiar você diante do que você ouviu. Então eu peço que todo mundo, se for possível, feche os olhos, baixe sua cabeça, eu quero orar por você. Tem alguém aqui hoje à noite, que porventura ainda não entregou sua vida a Jesus? Fala assim, pastor, cara, eu não tenho certeza. Não tem problema nenhum. É eu e você, todo mundo de cabeças baixas, olhos fechados. Não vou pedir para você ficar em pé, não vou pedir para você vir aqui. Só vou pedir para você levantar a sua mão para eu orar pela sua face. Talvez eu nem sei seu nome. Então é uma questão assim só de identificação e está tudo certo. Você não precisa me dizer nada, você não precisa me procurar aqui depois do culto. Eu só quero orar por você. Mas se você ainda não entregou sua vida a Jesus, eu não quero causar terrorismo, mas você vê a urgência de uma decisão. Não é porque é amanhã, porque eu não sei se é amanhã. Pode demorar mais 1000 anos, eu não sei. Eu acho que não vai ser mais 1000 anos. Mas talvez todos nós aqui ainda vão passar pela morte e o Senhor Jesus não vai voltar. Mas não é a questão do tempo, é a questão da vigilância. Está vendo que a preparação é um negócio que eu preciso fazer antes? Então eu queria orar por você. Porque se Deus e o Espírito Santo de alguma maneira está falando no seu coração, eu só queria desafiar você a de repente entregar a sua vida a Jesus. Se você ainda não fez isso, faz um sinal com a sua mão que eu queria orar por você. Pastor, eu ainda não entreguei a minha vida a Jesus, eu queria entender um pouco mais, eu quero conhecer o plano de Deus para a minha vida, eu quero entregar a minha vida a Jesus, hoje é meu dia. Levante sua mão, eu quero orar por você. Tem alguém assim? Alguém assim em algum lugar? Pastor, hoje é meu dia, levante sua mão, eu quero orar por você. Tem alguém? 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 Senhor Deus e Pai, que alegria a gente poder estar nessa noite celebrando o Senhor Jesus. Nós vamos cantar, nós vamos celebrar a ceia. E eu quero agradecer por cada pessoa que veio aqui hoje de manhã, que veio hoje aqui à noite. Eu quero pedir que o Senhor, por meio do Espírito Santo, continue falando, que de alguma maneira essa mensagem continue reverberando e gere aquele impacto de transformação na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração. E ajuda a gente a estar próximo do Senhor, a nos aproximarmos. E a ideia da preparação é uma vida entregue ao Senhor e consciente de que já está nas mãos do Senhor e que já sabe que nem o presente, nem o porvir, nem principados, nem qualquer outra coisa pode separar a gente do amor de Cristo Jesus. Então, se porventura tem pessoas aqui que ainda não entregaram suas vidas a Jesus, eu peço que o Senhor
continue trabalhando na mente e no coração. Se tem alguém aqui afastado, se tem alguém aqui chateado, se tem alguém aqui que vem de uma experiência muito ruim, traumática, numa igreja, com um líder, numa religião, ó Deus, que o Senhor abra o coração do entendimento de que o Senhor está acima de qualquer destas coisas e experiências. E o Senhor pode conceder o fôlego, o Senhor pode conceder o ânimo, o Senhor pode conceder o perdão, o Senhor pode conceder o renovo e a possibilidade de um momento novo e feliz. Obrigado por essa igreja. E obrigado por cada pessoa, por cada líder aqui entre nós. Que o Senhor continue trabalhando em nossas vidas e nessa igreja, em nome de Jesus. Amém e amém.